Olá, estudante do 8º ano. Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Júlio Cruz e na aula de hoje nós vamos falar de educação financeira, o real e a inflação. Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre a moeda que utilizamos aqui no nosso país. Para a aula de hoje, você vai precisar apenas de uma folha para anotação ou um caderno, o lápis e a borracha. Se tiver uma caneta também, pode usar a caneta aí, fique à vontade, E os objetivos da nossa aula hoje são conhecer as diferentes moedas do sistema monetário brasileiro ao longo dos anos e compreender a relação entre a atual moeda e a inflação. Então, vamos iniciar aqui. Olha só, o dinheiro no Brasil, desde que a primeira moeda legitimamente brasileira foi cunhada em 1645, o nosso dinheiro mudou 9 vezes. Ele vem evoluindo e perdendo, ou ganhando zeros, conforme aí o ponto de vista, por causa da inflação. Daqui a pouco a gente vai ver o que é essa inflação aí, caso você ainda não saiba. Em 1994, a nossa moeda passou a ser o real. Bom, e aí, olha só, qual foi a primeira moeda de todas, Lá, lembra que ele falou ali, desde 1640 e, vou voltar aqui para você conferir, 1645, ó. Bom, agora a primeira moeda foi lá, os réis, lá no período do Império. Em 1833, aliás, as primeiras cédulas, como diz aqui, ó, de 1833 e durou até 1888. Então aqui nós temos as primeiras cédulas. Mas, professor, você acabou de dizer ali que as moedas foram em 1645. Sim, as moedas, Até este período aqui, até 1833, o Brasil utilizava apenas moedas, metal, mas não existiam cédulas. Então, as primeiras cédulas foram só a partir de 1833, aqui, ó, nos tempos do Império, e se baseavam no sistema monetário português. Então, aqui nós tínhamos nota de 500 réis, aqui o fundo, o verso da nota, ali a de 1, e aí depois dos réis veio o Real República. O Real República, isso em 1889 até 1942, então do século XIX até o século XX, atravessou ali quase, vamos ver, 89, 99, 9, 19, 29, 39, mais de 50 anos, 53 anos ali. A partir da proclamação da República, a moeda continuou sendo o réis, com a emissão de novas cédulas. O que aconteceu aqui? A moeda de antes, ela passou por uma inflação, um aumento de preços. Lá em 1840, 1850, 1860, o período dela, até 1888, a partir do 1889 mudou. Então, aumentaram-se os preços das coisas e a moeda foi ganhando, foi perdendo o valor. E, por exemplo, lá, a gente vai ver aqui, ó, que aqui, tem um umzinho na nota, mas isso aqui é 1.000 réis. 1.000 réis, ou seja, aqueles 1.000 réis de antes estavam valendo 1 aqui. E aqui já era 10.000 réis, Olha só. 1.000 réis era praticamente o nome da moeda. Então, antes lá a moeda eram os réis, 10 réis, 5 réis, 500 réis. Aí 1.000 réis. 1.000 réis era muito antes, lá em 1840, lá no início da moeda do Império. Aí passaram-se algumas décadas, aqueles 1.000 réis já ficou pouco, já não era mais muito. Aquele 1.000 réis se tornou um dos novos réis aqui, Aí lançou-se a cédula de 20.000 réis. Então, de antes, um réis de agora, equivalia a uns 1.000 réis de antes. Então, por isso que o nome da moeda acabou se tornando conhecida como 1.000 réis. E já que ela valia 1.000 dos antigos réis do Império, o montante equivalente a 1.000 réis era chamado de conto de réis, ou seja, 1 milhão de réis do Império, 1 milhão de réis da moeda antiga. Então, 1.000 réis desta moeda atual aqui, de 1889 a 1942, equivalia aos 1 milhão de réis da moeda anterior, Ou seja, eram 3 zeros a menos, ou a mais, dependendo do ponto de vista, Nesse caso aqui, a menos. Existia aqui a cédula de 20.000 réis e a cédula de 200.000 réis. E aí veio a inflação, de novo. O que é essa tal de inflação? Falei que a gente ia explicar agora. A inflação de preços, ou simplesmente inflação, é o processo de aumento contínuo
e generalizado de preços dos bens e serviços negociados em um país. Contínuo, porque o aumento dos preços ocorre ao longo de meses, anos e até décadas. Generalizado, porque ele acontece no preço da maioria dos bens e serviços. Então, quando você tem inflação, ela não pode acontecer apenas em um mês. Neste mês o preço da laranja subiu, o preço do café subiu. É diferente, né? Agora, neste mês, todos os preços subiram. E no mês passado também todos os preços subiram, de vários produtos, vários itens, né, de alimentação, por exemplo. E no mês anterior, vários também tinham subido. Opa, então peraí, a gente está acompanhando uma alta dos preços de vários produtos em todos os meses aí, uns meses menos, outros meses mais. Aí sim caracteriza inflação, ok? Então, agora eu tenho uma perguntinha para você, ó. Pense e responda. Tenho duas perguntas na verdade, ó. Se há um aumento de preços num dado mês, por algum motivo, e há estabilidade de preços nos meses seguintes, podemos caracterizar a inflação? E a pergunta 2, se apenas os preços das hortaliças e frutas aumentam num período do ano, enquanto o preço da maioria dos demais produtos permanece inalterado, podemos caracterizar inflação? Vou dar um tempinho para você responder essa daí, pensar um pouquinho e responder, e daqui a pouco a gente volta. E aí, conseguiu descobrir? Conseguiu responder as duas perguntas? Vamos ver aqui o que você respondeu na número 1. Ó. Se há um aumento de preços num dado mês, então, por algum motivo, e há estabilidade nos outros meses, quer dizer, só naquele mês houve um aumento de vários produtos, de alimentação, vestuário e saúde, por exemplo. Caracteriza a inflação? Se só naquele mês teve aumento? Não. Não caracteriza a inflação, neste caso. Lembra que para caracterizar a inflação tem que haver por um período contínuo, durante vários meses seguidos. Então, e a número 2, se apenas os preços das hortaliças e frutas aumentam num período do ano, enquanto o preço da maioria dos demais produtos permanece inalterado, podemos caracterizar a inflação? E aí, o que você respondeu? Não, né? Não? Por quê? Se apenas a hortaliça ou as frutas subiram num determinado período do ano, isso significa uma sazonalidade. Talvez você lembre desse termo, já ter estudado esse termo lá em geografia. Sazonalidade é quando um produto aumenta o valor daquele produto no período do ano porque entra na entre-safra daquele produto. Né? Naquele mês não tem, por exemplo, a época, eu não sei, tá? Eu não sei quando que é a época, sei lá, da uva. Acho que é no final do ano, mas não tenho certeza.
Na época da uva, no final do ano, a uva cai o preço. Na época do morango também. Aí passou aquela época lá no meio do ano, no inverno, não sei se é isso aí, mas vamos supor que fora da época do período que tem uva, então aí o preço sobe, porque aquelas uvas lá tiveram que vir de outro lugar muito mais longe, aonde estava aquela temperatura ideal para aquele produto ser produzido. Então, neste caso, o preço sobe muito. Aí quando volta de novo o período daquele produto, aí tem mais produto. Isso é importante para você entender a inflação, inclusive. Ó. Quando tem mais produto, aí o preço cai. Certo? Então, aqui não caracteriza inflação. Agora, vamos em frente. Cruzeiro. Opa! Outra moeda, outra mudança aconteceu aí. Já foram quantas mudanças aí? Você está contando? Cruzeiro. De 1942 a 1967. Perceba que o tempo agora que a moeda permaneceu vigente está diminuindo. Ó. No início lá foi de 1842, alguma coisa, 1880, por aí. Quase 50 anos. Depois também. Agora de 40 a 67. Aqui não deu nem 52, 62, não deu nem 30 anos. O Cruzeiro foi criado em 1942 em substituição ao mil-réis, que gerava uma certa confusão por conta das frações serem em milésimos. O que acontecia aqui? Não existia moeda. O dinheiro ali, você tinha, por exemplo, 1000 réis, que valia lá a 1 milhão de réis da moeda antiga. Então aqueles 1000 réis da moeda antiga lá, os antigos, poderia usar como centavos, por exemplo. Só que os centavos você tinha de 1 até 1000. Claro que não tinha todas as notas, né? Todas as cédulas, desculpe. Mas você tinha lá de 1, de 5, de 10, de 500, por exemplo, e de 1000. Né? Então não existiam as moedas ali, não tinha confusão com relação a frações. E aí o Cruzeiro instituiu pela primeira vez a moeda com centavos, facilitando aí então essas transações, né, para facilitar ali no uso de frações, quando você tem números com valor racional, números com vírgula, né, os números decimais ali, que nós entendemos facilmente como centavos, né, porque nós já nascemos neste período que eram utilizados centavos. Bom, Cruzeiro Novo, 1967 a 1970. O Cruzeiro Novo utilizava as mesmas cédulas do Cruzeiro, mudou de novo a moeda, hein? Utilizava as mesmas cédulas do Cruzeiro, mas com um carimbo mostrando o seu novo valor. Olha só que interessante aqui, ó. Quanto tempo ficou vigente essa nova moeda aqui? 3 anos. Né? De 1967 a 1970, talvez 4, né? Porque são 4 anos aqui, 7, 8, 9, 10. E olha só o carimbo aqui, ó. Aqui tinha uma nota, o 500 cruzeiros, antigo, né? Aí o que eles fizeram? Vamos carimbar para não precisar imprimir de novo, porque imprimir custa caro, né? É preciso ter um papel e não é qualquer papel para imprimir moeda, para imprimir cédulas. Então, aqui, neste caso, eles acharam mais simples de carimbar. Claro que neste caso também é muito mais fácil de acontecer adulterações ali, falsificações, né? E aqui os 500 cruzeiros passaram então a valer 50 cruzeiros novos. 1000 cruzeiros passaram a valer aqui, neste caso, ó, não, tá estranho isso aqui. Esse 500 aqui era assim, sim, é verdade. Aqui eram 50 centavos, na verdade. Né? O 500 cruzeiros começou a valer 50 centavos. E os 1000 cruzeiros aqui começou a valer 1 cruzeiro novo. Aqui, ó. 5.000 cruzeiros. 5.000 cruzeiros, né? Começou a valer 5 cruzeiros novos. E foram cortados 3 zeros da moeda. É simplesmente isso. Então, 5.000 começou a valer 5. 10.000 cruzeiros começou a valer 10 cruzeiros novos. Tiraram 3 zeros. É aquilo que, imagina você comprar hoje uma coisa, 10 mil. Pensa, 10 mil reais, o que você consegue comprar com 10 mil reais? Bastante coisa, né? Bem caro. Agora, imagina se esse 10 mil valesse 10 reais. Tamanho foi a desvalorização da moeda aqui. 10 mil, 3 anos depois, ou 4 anos depois, era a mesma coisa que 10 reais. Pensa nessa situação. Mas teve situações piores. Calma que vai chegar. A moeda voltou a se chamar Cruzeiro 3 anos depois. Então, chamava Cruzeiro. Em 67 passou a chamar Cruzeiro Novo. Em 70 voltou a se chamar Cruzeiro novamente. A moeda voltou a se chamar Cruzeiro, então, e com novas cédulas. Olha que cédula bonita essa aqui, ó. Essa é uma cédula, né, elegante.
seu valor não foi alterado em relação ao cruzeiro novo. Então elas, para não ficar com aquele aspecto do carimbo lá, ela voltou a se chamar cruzeiro, né? E com essa carinha bonitinha, novas cédulas foram impressas, foram fabricadas. Para a fabricação de cédulas, você que não sabe e tem curiosidade em saber, as cédulas, o dinheiro do Brasil é impresso no Banco Central, que fica em Brasília, capital do Brasil. E para imprimir essas notas, ele é impresso, fabricado na Casa da Moeda, que fica dentro do Banco Central, que fica no subterrâneo do prédio do Banco Central, e são feitos através de prensas, né? São várias prensas que imprimem aí, porque são papéis especiais e tem ali, muitas vezes, códigos que são lidos por luz ultravioleta, ou infravermelho, ou adesivos de hologramas, ou adesivos holográficos, né, na nota também, na cédula. Cruzeiro. Com o tempo, a moeda foi desvalorizando, por causa da inflação, né? De novo. E novas cédulas de valor muito maior foram sendo criadas. Então você viu ali que, né, foram cédulas de 2, de 5, de 10, e aí de repente aqui 100, e aí 1000. 1000 aqui cruzeiros. Aí, em 1986, no último ano de circulação, olha só o tamanho do valor da cédula aqui. Ele vigorou ali de 1970 a 1986. Então foram 16 anos ali né, que ficou vigente ali o cruzeiro. Pela segunda vez o cruzeiro, né? E aqui nós temos 10 mil. Imagina uma cédula hoje de 10 mil reais. Ou, não, imagina mais. Imagina uma cédula de 100 mil reais. Hoje em dia, 100 mil reais dá para comprar uma caminhonete, um veículo, até um apartamento, dependendo do tamanho, dependendo da localidade, da cidade. Então, imagina você comprar um apartamento com uma nota, uma cédula de papel. É claro que essa cédula, no início, para ela ser impressa, para ela existir, um valor de 100 mil reais, é porque ele já não valia, quer dizer, 100 mil reais não, um valor de 100 mil cruzeiros, é porque ele não valia exatamente isso que a gente está pensando, né? Se fosse 100 mil reais. Não valia 100 mil ali, como 100 mil reais, né? Aquele valor todo. Não, tinha um valor muito menor do que isso. Vamos em frente. Depois eu falo mais dessa parte da desvalorização do dinheiro da moeda. Voltamos aqui agora, vamos para uma nova mudança em 1986. 6, 7, 8, 9. Funcionou também durante 4 anos ali, praticamente durante o governo, né? E aí o governo do presidente durava ali em torno de 4, 5 anos e nesse período aí as mudanças eram bem quando mudavam o governo. O padrão das cédulas continuou o mesmo nessa transição, mas a moeda perdeu 3 zeros e 1000 cruzeiros passaram a valer 1 cruzado. Você parece que já leu isso aqui, né? Parece que é a mesma coisa do slide anterior. Não, mas não é. A história se repetiu e se repetiu e se repetiu novamente. Foram lá, então já aqueles 100 mil lá já não valia muita coisa, eles foram lá, tiraram 3 zeros lá e deixaram 100 cruzados. Agora era o cruzado, não era mais o cruzeiro virou cruzado. E aí tiraram 3 zeros do cruzeiro, tiraram 10 mil cruzeiros, virou 10 cruzados. 50 mil cruzeiros viraram 50 cruzados. Aqui ó, 50 mil cruzados. Durante os primeiros anos da mudança, as antigas cédulas de cruzeiro foram carimbadas aqui ó. Tinha lá 50 mil cruzeiros, ó, levou um carimbo lá de cruzado. Ó, lembra lá dos 100 mil cruzeiros? Foi carimbado aqui, ó, 100 cruzados. Perdeu 3 zeros. Mas aí, na sequência, vieram notas novas, né? Mas aí não, aí eles mudaram o dinheiro de novo. Não vieram notas novas, não. Mudaram o dinheiro de novo, vieram notas novas, sim, ó, cruzados, mas aí mudaram o dinheiro de novo, para virar cruzado novo. Quando você pensa que vai vir a nota nova, vai mudar, já está na hora de carimbar de novo lá para tirar 3 zeros. O cruzado novo veio substituir o cruzado na segunda reforma. Então está aqui a notinha lá do cruzado, né? 1000 cruzados, 5000 cruzados, depois que foram fabricados os cruzados, foi perdendo este valor, foi tirado novamente 3 zeros. De novo aquele esquema de tirar 3 zeros. Perceba que os governantes passavam o governante, tirava 3 zeros, mudava a nota, mudava o nome da nota. Vinha outro governante, tirava 3 zeros, mudava a cédula, mudava a moeda, mudava o nome, e a inflação continuava, e sempre continuava. Aí, 5 mil cruzeiros, então, 5 mil cruzados, passou a se chamar 5 cruzados novos. Agora era o cruzado novo, isso aqui já foi no período do governo, olha só, durou 2 anos aqui, ó, de 89 a 90 só.
E imagina que em 2 anos teve uma inflação. Uma inflação enorme. 10 mil já aqui, ó. O cruzado novo, então, ó, a moeda perdeu 3 zeros em relação à sua antecessora e mais uma vez as notas receberam um carimbo com um novo valor no período de transição. Em seguida, novas cédulas foram criadas. Então tá aqui o carimbinho, ó. Tá aqui, ó. Os 10 mil cruzados já não valia mais isso aqui. Perderam 3 zeros e começou a valer 10 cruzados novos. Aí foram feitas novas cédulas. Fabricou-se novas cédulas. 50 cruzados novos. 100 cruzados novos. E a inflação vindo. Aí 1000 cruzados novos, porque 100 já não dava para comprar mais nada. Aí 10 mil cruzados novos. 50 mil cruzados novos. Até que chegou isso aqui. Cruzeiro. O cruzeiro, pela terceira vez na nossa moeda. Você já conhece o cruzeiro, né? Já aconteceu 2 vezes aqui. Mas aí voltou agora o cruzeiro lá de 90 a 93. Período do ex-presidente Fernando Collor de Mello. Aqui, nossa moeda recebe o nome de cruzeiro na reforma monetária de 1990, mas mantendo o valor de seu antecessor, o cruzado novo. Então, estava aqui, ó, 200 cruzeiros. Foi mais uma mudança para... não, agora entrou outro governo, então vamos mudar o nome da moeda aí, porque já que entrou outro governante, virou meio que moda. E a inflação continuava. E aí, mudou o nome lá então, e agora o cruzeiro passou por uma hiperinflação de novo, nesses 3, 4 anos ali, e olha só o que aconteceu. Aí sim, meu amigo, virou uma inflação de um tamanho... 500, já viu uma nota de 500 mil reais? Imaginou uma nota de R$500 mil? Era isso que existia aqui, ó. Em 92, 93 tinha isso aqui, ó. Uma nota de R$500 mil de cruzeiros. R$500 mil de cruzeiros. Uma cédula de R$500 mil de cruzeiros. Existiu isso. Olha lá. Por quê? Porque a inflação era tão rápida. Hoje, o preço de tudo era amanhã já era outro. E depois de amanhã já era outro. E na semana que vem era muito maior do que hoje. Todas as coisas, tudo subia desesperadamente nessa época. E aí, então, depois de a moeda se desvalorizar rapidamente em apenas 3 anos, já havia cédulas de 500 mil cruzeiros. E por que isso tudo? Por que existe essa inflação? Por que... Tudo bem, você já entendeu o que é inflação. É o aumento de todos os produtos, todos os preços durante o período contínuo. Mas por que existe a inflação? Afinal de contas. Uma inflação de preços é causada por vários fatores. Um deles, o aumento da quantidade de dinheiro em circulação em um país. Pois quando ocorre esse aumento, a população tem maior poder aquisitivo e consome mais. Como eu expliquei aqui agora há pouco, o dinheiro, nossa moeda, as cédulas, elas são fabricadas na Casa da Moeda, lá no Banco Central, que fica lá em Brasília, lá no subterrâneo. E, olha só, o Banco Central, então, eles fabricam a moeda, nossas cédulas. E eles podem fabricar quantas eles quiserem, quantas o presidente, o pessoal lá da economia, o Ministério da Economia permitir. Se o presidente, o pessoal do Ministério da Economia falar, fabrica em notas sem parar, põe muitas notas aí, vamos dar dinheiro pro pessoal, vamos dar dinheiro pro povo. Eles poderiam fazer isso? Sim, poderiam fazer isso. Mas e por que não fazem? Porque se tivermos muito dinheiro em circulação, o que acontece? Aumenta o poder aquisitivo da população. Todo mundo, todas as pessoas começam a comprar mais. Com todas as pessoas comprando mais, começa a faltar produto. E aí, se aquele fabricante que produz não consegue atender ao mercado consumidor dele, porque falta produto, porque o Brasil é enorme e tem muitas pessoas, aquelas pessoas que têm mais dinheiro vão chegar naquele produtor e vai falar assim, olha, eu quero comprar antes de você, antes de acabar, e eu pago o triplo do preço. E aí ele vai aumentar o preço. Ou seja, assim aumentam os preços. Quando há uma falta de produto, quando a oferta, a fábrica, não consegue atender a demanda, os compradores, o mercado consumidor. Quando isso acontece, os preços sobem. Se todo mundo precisa do mesmo produto e não existe tanto produto para todas aquelas pessoas que não querem ficar sem aquele produto começam a pagar mais para fazer questão de ter aquele produto. Entendeu como é que funciona a lógica? Então, não convém simplesmente o Banco Central começar a fabricar muitas cédulas, porque isso ia acabar gerando uma inflação muito maior. Era o que acontecia naquele período. Também, não era a única coisa, não é o único motivo, mas também acontecia isso. Outra causa aqui da inflação. A inflação de preços pode ser gerada por um conflito em uma região do mundo.
Por exemplo, uma guerra no Oriente Médio pode disparar o preço do petróleo vendido para vários países do mundo. Bem nesta época de 90 a 93 estava acontecendo uma guerra no Oriente Médio, inclusive, lá no Golfo, Bom, enfim, isso fez com que o preço do petróleo, mas não foi só o petróleo que subiu, mas isso subiu bastante, né? E uma guerra num lugar que tem um conflito, como por exemplo aqui que ele deu o exemplo aqui, né? Pode elevar o preço daquele produto em diversos países no mundo inteiro. E isso também acaba gerando um aumento de preços aí daquele produto. Aí, imagina você que, subindo o preço do petróleo, a máquina agrícola que colhe soja, arroz, feijão, que utiliza combustível que vem do petróleo, também vai acabar tendo um custo maior para a colheita, porque está utilizando aquele combustível. E aí isso vai também gerar um aumento no preço daqueles produtos que a máquina que utiliza aquele combustível está colhendo. Entendeu? Que uma coisa acaba levando a outra, e aí acaba também subindo o preço de outros produtos secundariamente, terciariamente, e assim vai, né? Uma cadeia, né? O mercado consumidor é uma cadeia. E entre outros fatores, né? Ainda temos aqui fatores climáticos, temos aqui fatores de sazonalidade, como eu falei antes, né? Então tem outros fatores que também acabam contribuindo e os preços vão subindo, e se o pessoal que controla a economia do país e o governo não ficar muito esperto ali e realmente atentos a essas mudanças, acaba a inflação tomando conta desreguladamente. Desesperadamente, na verdade. Pense e responda agora. Mais uma para você pensar aí. Se o governo brasileiro anunciar que o salário mínimo aumentará 5 vezes em relação ao valor atual, isso poderia influenciar na inflação? E a 2. O aumento do preço da gasolina pode influenciar nos gastos de uma família que não possui carro ou moto? Vou dar um tempinho para você responder e daqui a pouco a gente volta para corrigir. E aí, como foi a sua resposta para a primeira pergunta aqui? Se o governo brasileiro anunciar que o salário mínimo aumentará 5 vezes, já pensou? Hoje está em torno de R$ 1.100 o salário mínimo. Vai começar a valer 5 vezes isso aí, R$ 5.500. Que beleza! Já pensou que beleza? Você com R$ 5.500 aí, você que ganha o salário mínimo, ou tá próximo disso, ia dar uma diferença, né? Você acha que isso ia acabar influenciando na inflação? Ia gerar uma inflação? Poderia gerar uma inflação? Poderia, né? Quantos milhares de pessoas recebem um salário mínimo por mês e receberiam muito mais do que o valor de hoje, 5 vezes mais. E aumentaria o poder de compras deles 5 vezes mais. Isso acabaria gerando, né, o mercado no início ia adorar, porque está vendendo muito.
as pessoas que produzem, os vendedores, os fabricantes, as lojistas, iam vender muito, muito no início. Mas depois de um tempo, ia começar a escassez de produtos. Quem comprou determinado produto e quisesse continuar comprando ia ter que pagar mais por isso. Já no início já ia começar a gerar uma escassez de produtos, e aí os produtos já iam subir o valor, e aí aqueles já 5.500 que eles estariam ganhando agora já não iam ser mais já não iam ter mais aquele mesmo valor de compra que teriam, né, naquele momento que subiu. Teria um valor muito menor, muito menor. Hoje basta você que é um pouco mais antigo, né, tem uma idade um pouco maior aí, já está próximo aí dos, vamos supor, 17, 16. Pensa no preço de quanto custava aí um sorvete, um chocolate, ou um ovo de Páscoa há 6 anos atrás, né? Ou você que já está um pouco mais antigo ainda e está assistindo também a aula aí, pensa quanto custavam as coisas há 10 ou 15 anos atrás, né? E hoje, quanto que está o valor? A gasolina. Quanto que é o valor da gasolina hoje? Não sei daqui a um ano quanto vai estar, mas em relação ao ano passado, há um ano atrás, faz uma pesquisa lá na internet. Então ali você constata um aumento dos preços, né? E o da gasolina, é claro que teve influência de muitas coisas e principalmente da influência do dólar, porque o barril de petróleo é negociado em dólar no mundo inteiro. Se o preço do dólar sobe, o preço do barril do petróleo também sobe. Uma coisa leva a outra nesta cadeia de produtos e mercado. E a 2, o aumento do preço da gasolina pode influenciar nos gastos de uma família que não possui moto, carro, ou não possui nenhum veículo. Vamos supor que a família não tem nenhum veículo, anda de ônibus, ou nem anda de ônibus, anda de bicicleta, nem no ônibus. Não. Subiu o petróleo, subiu a gasolina, subiu a passagem de ônibus, mas essa família nem anda de ônibus. Eles andam de bicicleta, moram na praia. E aí? Vai influenciar na vida deles o preço da gasolina? Vai, né? Porque o caminhão que transporta o alimento que eles consomem para o mercado, da fábrica para o mercado, arroz, feijão, todos os outros produtos, que é assim, né? Todos os outros produtos lá que tem no mercado, esse caminhão ele vai cobrar mais caro para transportar, porque afinal de contas subiu o preço da gasolina. E se ele vai cobrar mais caro para o transporte, o produtor também vai ter que repassar esse preço no produto, que quem acaba pagando é o consumidor final. É você que está em casa, que compra lá no supermercado. Nós fazemos isso, é que pagamos o preço de todo esse aumento, né? Subiu lá no início o preço da gasolina. Quem vai pagar? Lá no final, o consumidor final. Tá bom? Então, para a gente dar continuidade aqui agora, para finalizar, em 1993, então, com aquela hiperinflação que já existia cédulas de 500 mil de cruzeiros lá, né? Cruzeiros novos, cruzado novo, enfim, aí veio o Cruzeiro Real. O Cruzeiro Real, em 1993, esse símbolozinho aqui que representava ele foi instituído, né, cortando 3 zeros da moeda anterior. Nossa, isso é uma novidade já, né? Isso já foi feito umas 5, 6 vezes antes, né? Novidade, tiraram 3 zeros. E aproveitando algumas de suas notas devidamente carimbadas com o novo valor. Então temos aqui a nota de 1.000 cruzeiros reais, né? Aí aqui em 94 tudo mudou. Começou a mudança, né? Aí veio o real. 1994 até hoje. Então já temos aí 2004, 2014, quase 30 anos desta moeda. Foi uma moeda que durou se comparada com todas as outras deste último século, né? do século XX, por exemplo. Em julho de 1994 foi criada a moeda, então, definitivamente para frear aí para a inflação. E por que conseguiu frear a inflação? Por que hoje em dia não se tem a inflação como era antigamente? Essa inflação que nós temos aí, que você viu aí na gasolina, da carne, por exemplo, da soja, do preço do óleo, de outros produtos, é uma inflação, mas ela nem se compara àquela lá. E é bom que aprendamos isso para que não volte aquela inflação nunca mais, porque ninguém vai querer aquilo lá. E aí, durante a transição, aconteceu um período de transição. A moeda lá do Cruzeiro, ela não mudou direto lá para o real. Não. Todos os preços passaram a ser especificados em URV, que era a Unidade Real de Valor, que valia 2.750 cruzeiros reais. Então, para você trocar por uma URV, uma URV valia 2.750 reais. A mesma coisa que hoje, se você for comprar, por exemplo, eu quero comprar $1. $1 tem que levar lá, sei lá quanto está o dólar hoje, mas deve estar 5, 6 reais.
Vamos supor que seja R$6, né? Você tem que ir lá levar R$6, aí ele te dá $1, na casa de câmbio. Leva R$6, ele te dá $1. Troca, né? Um câmbio, uma troca. E aqui também. Houve uma troca, um câmbio. Então, R$1, ou melhor, uma URV, unidade real de valor, valia 2.750 cruzeiros reais. A pessoa chegava lá com 2.750 cruzeiros reais e trocava por uma URV. Isso foi uma novidade. Porque até então, todos os outros governantes, economistas, tinham feito o quê? Tirado 3 zeros da nova moeda. E agora não. Agora ela tinha um valor lá, fixado. Com base, inclusive, em outras moedas internacionais. Aí, além disso, foi a primeira vez na história que a mudança da moeda não foi com um valor exato, como retirar 3 zeros, isso que eu disse agora, né? Então, isso fez uma diferença, que as cédulas do real, e aí as notas começaram a ser impressas assim, então, com os animais, aqui no verso da nota, e a efígie da República aqui na frente, porque não existiam mais heróis da República para colocar nas cédulas. De tantas vezes que foi mudada a moeda, o nome da moeda e a cara da moeda, né? Tinham colocado já Santos Dumont, tinham colocado um monte de gente aqui, tinham colocado os antigos, Pedro Álvares Cabral, presidentes antigos, enfim, tinham colocado um monte de gente que podia aqui já, e aí não tinha mais heróis da República, e resolveram, né? Vamos colocar a efígie da República, né? Essa carinha aqui que representa a liberdade, e os animais da fauna brasileira. Mas lembrando que este período de transição aqui, do Cruzeiro Real para o Real mesmo, né, e teve a URV no meio, ele não foi da noite para o dia, né, existe um período ali de alguns meses até a moeda se tornar realmente o Real e até ter todas essas cédulas. Ainda uma outra curiosidade, em 2020, no ano passado, foi lançado, o Banco Central lançou a nota de R$200. E essa nota ela foi lançada por um motivo específico. Muitas pessoas achavam que, de repente, a inflação estava voltando, né, como antes. Opa, agora vai ter nota de 200, daqui a pouco tem uma nota de 500, daqui a pouco tem nota de R$1.000 e 10.000 e vai ter aquela inflação de novo. Não, não foi esse o motivo. O motivo foi porque muitas pessoas, como as pessoas estavam em casa, em suas casas, e as pessoas começaram a guardar dinheiro em suas casas, não havia tanta circulação de dinheiro nas ruas. E por não haver tantas notas circulando nas ruas, o Banco Central teria que imprimir mais notas, mais cédulas de 100, de R$50. Lembra que eu disse antes, né? Mais cédulas, se o Banco Central começar a imprimir mais cédulas para colocar mais notas em circulação, isso aumenta o poder aquisitivo da população, não necessariamente de todos em geral, porque a distribuição de renda no Brasil não é tão boa assim, não é tão igual, tão justa assim. Então, acaba aumentando o poder aquisitivo de quem já tem bastante, diminuindo o poder aquisitivo de quem já tem pouco, acaba aumentando a desigualdade social, a desigualdade econômica, e aí acaba voltando àquela inflação. Para isso não acontecer, o Banco Central resolveu, em vez de imprimir 2 cédulas de R$100, imprimir apenas uma de R$200. Tanto que essas cédulas estão voltando para os cofres lá do Banco Central e para serem guardadas, caso sejam necessárias novamente. Mas houve um motivo, e o motivo foi esse. Foi porque, para não gerar uma inflação, impedir acelerar a inflação, optou-se por, em vez de imprimir 2 cédulas de R$100, imprimiu-se apenas uma cédula de R$200. Ok? Agora, tem um exercíciozinho aqui, olha só isso aqui. Olha esse anúncio aqui. Festival de carnes, as melhores carnes a preços sem gordurinha. Colchão mole, colchão duro, contrafilé, alcatra e lagarto. Alcatra e lagarto era um tipo de carne, não é um lagarto, tá? E aí, o anúncio dizendo aqui, ó, que custava R$35.500. Aliás, 35.500 cruzeiros reais. Isso aqui foi um anúncio de 20 de janeiro de 1993, quando a moeda brasileira era o cruzeiro real. A carne estava 35.500. Qual seria o preço em reais dessa carne aí? Se fosse para passar para o real. Você conseguiria calcular? Lembrando ali que R$1 foram, vamos voltar aqui no slide anterior para você anotar e ter essa informação, R$1 valia 2.750 cruzeiros reais. Anota esse valor aí, 2.750 cruzeiros reais. E aqui está o exercício para você. Vou dar um tempinho para você fazer ele aí, daqui a pouco a gente volta para corrigir.
Conseguiu descobrir quantos reais passou a valer o preço daquela carne ali? Vamos calcular juntos aqui então. Eu vou separar aqui o preço em reais e aqui em cruzeiro real. Então, R$1 equivalia a 2.750 cruzeiros reais. Vamos fazer uma regra de 3. Agora, 35.500 cruzeiros reais. Então, vou colocar aqui, ó. 35.500 cruzeiros reais. Equivalia a quantos reais? X, não sei quanto que é, coloquei o X ali. Vou passar para o próximo slide aqui. Ó, o que eu vou fazer aqui? Vou multiplicar cruzado assim, né? Como se fosse aqui fração igual a outra fração. Ou seja, 1 sobre x igual a 2.750 sobre 35.500. A gente já viu, já estudou isso aqui este ano, ano retrasado, ano anterior também. Então, basta multiplicar aqui cruzado e vai ficar 2.750 vezes x, ou x vezes 2.750, vai dar 2.750x. 35.500 vezes 1, 35.500. Agora divide por 2.750 de ambos os lados ali, e nós temos que x igual a 35.500 dividido por 2.750, que dá igual a 12,91. O que é isso? Isso é o preço em reais, aqui ó, da carne. Este 35.500. Então a carne, neste período aqui, neste momento, naquele ano, se passando deste valor aqui para real, o nosso real de hoje, olha aqui ó, R$12,91 o quilo da carne aqui, que é o coxão mole. O preço bem mais baixo do que o preço de hoje, né? Com certeza teve uma inflação aí nesse período. Bom, para finalizar aqui, o que vimos hoje? As mudanças da moeda brasileira ao longo dos anos, e também vimos que a inflação foi a grande causa de tantas mudanças em nossa moeda, né? E essa inflação, ela foi gerada pelo quê? Por causa de um consumo exagerado, ou desregulado, desenfreado ali, né, da população. Não necessariamente, como eu disse, de todas as pessoas da população, mas sim aquelas pessoas que têm o poder aquisitivo e conseguem comprar os produtos. Este consumo exagerado. E aí, para finalizar, temos um pensamento aqui, ó. É preciso ter uma atitude positiva e tirar o melhor proveito da situação na qual se encontra. Quem disse isso foi esse cara aqui, ó. Stephen Hawking. Ninguém melhor do que ele para dizer isso, né? Afinal de contas, a situação em que ele se encontrou durante boa parte da vida, se você não conhece a história dele, assista um filme, A Teoria de Tudo. Ele é o personagem, a história é sobre do filme, a história do filme é sobre a história dele, e o Stephen Hawking, ele já ganhou inclusive o Prêmio Nobel em engenharia, astronomia, engenharia, astrofísica. Ele tem uma formação incrível, foi um dos grandes cientistas, descobridores e estudiosos do universo do século passado e ainda deste século. Faleceu alguns anos atrás, deixou para toda a humanidade uma obra incrível e durante boa parte da vida, dos 20 anos praticamente, até quando faleceu, viveu numa condição de totalmente paralisado dos músculos superiores e inferiores do corpo, podendo quase nada mexer a boca apenas. E com todas essas limitações, se tornou uma pessoa brilhante, incrível, que ensinou gerações e gerações e ainda vai continuar ensinando com seus livros. Espero que você tenha gostado da aula de hoje e nos vemos na próxima. Até lá!